Estela, olá, e aí? Como vai você aí? Tudo bem contigo? Espero que sim, hein? Oh, sábado, 6 da tarde ou da noite, né? Como você quiser. Estaremos juntos de novo aí. Vou enviar, né? Aliás, acabei de enviar, né? Porque quando você receber esse vídeo, eu enviarei um pouco antes um arquivo com uma redação como exemplo sobre depressão, que é um tema bastante atual, né? Sempre necessário ser falado a respeito. E você vai reparar bem a estrutura da redação quanto a ter 4 parágrafos na redação. A maioria das provas é entre 20 e 30 linhas para se escrever a redação. Então é na base de pelo menos 5 linhas em cada parágrafo. Porém, 20 linhas é pouco. A maioria que tira nota alta em provas, inclusive tanto de colégio quanto de cursos de vestibulares e concursos, escreve pelo menos 25 linhas. Então, ao título, né, nesse trabalho que você me enviou, acho que não foi demarcado o título, não foi falado para colocar título, mas em redação de escola costuma ser com título. Então, eu vou ler uma redação e eu quero que você, quando for ver esse vídeo, você acompanhe o arquivo da redação que eu estou enviando também, sobre o tema A Depressão como sério problema de saúde no mundo moderno. O título ficou Limitados na Angústia, Plenos na Efemeridade. Efemeridade é passageiro, né? Poderia colocar um título, por exemplo, substantivo mais um adjetivo, né? Vários colocam. Angústia sem limites, por exemplo. Primeiro parágrafo é o de introdução, em que deve aparecer pelo menos 2 frases. No caso desse parágrafo, como exemplo, há 3 frases. Nas 2 primeiras se apresentam apenas fatos e na última frase da introdução, primeiro parágrafo, apresenta-se a sua opinião. Então, na edição de setembro de 2019 da revista Super Interessante, especificamente na reportagem de capa intitulada A Explosão da Solidão, aborda-se a respeito dos isolamentos mental e espacial na vida de inúmeros indivíduos. Em um dos trechos dessa matéria, é esclarecido que uma das residências mais escolhidas por habitantes no mundo contemporâneo é o apartamento. Apartamento que significa apartar, separar. Tal informação mostra parte do trajeto humano na modernidade quanto à depressão, ditado pelos padrões exagerados e pelo baixo nível de seriedade em relação à situação. O segundo parágrafo é o primeiro de argumentação. Então deve aparecer mais a opinião de quem escreve do que fatos. Fato em apenas uma frase no máximo. No parágrafo, o restante das frases deve ser de opinião. E, tanto no segundo quanto no terceiro parágrafos da redação, que são os 2 de argumentação, devem aparecer pelo menos 3 frases. De preferência mais, 4, 5 frases. Segundo parágrafo. A palavra ocioso é deturpada, distorcida. Originalmente, é o mesmo que ter momentos de lazer, contemplar e refletir acerca de como agimos, mas, posteriormente, transformou-se em negativo. Vários cidadãos, assim, sentem-se parados em ocasiões por internalizarem o pessimismo exagerado como caminho impossível de se desvencilhar, de se distanciar. Com esse tipo de atitude, a depressão é consolidada em grupos sociais. Há um distanciamento, às vezes gradativo, pouco a pouco, muitas vezes ligeiro.
Há um distanciamento da esperança, o que impossibilita a realização do sentido da esperança, como um significado de esperançar, que é querer alcançar sonhos e perseguir cada um deles sem se menosprezar, com autorrespeito. Segundo parágrafo de argumentação, que é o terceiro parágrafo da redação. Principal para você atentar é a estrutura e o quanto o segundo e o terceiro parágrafos têm de opinião de quem escreve. Não é só ver o que acontece, é retirar do que acontece a sua opinião, a opinião de quem escreve. Então, na primeira frase do segundo parágrafo de argumentação, que é o terceiro parágrafo da redação, se inicia com um fato. Durante o festival Lollapalooza de 2019, Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, admitiu ter sido diagnosticado recentemente com a depressão e fez um discurso motivador sobre o assunto. Por semelhança, mais pessoas deveriam ser incentivadas a não desistir e a procurar ajuda. Por contradição, ou antiteticamente, muitas estimulam, apoiam a naturalização da angústia, sem promover atos necessários para se afastar da banalização de momentos depressivos. Isso é devido à educação em inúmeros lares não ser direcionada à prevenção, de modo a se estender à coletividade, a particularidade de se esperar acontecer para só depois pensar-se em consequências de ações insensatas, impensadas. Objetiva-se, portanto, que ocorram auxílios mútuos entre indivíduos quanto à depressão, como acontece entre Pat e Tiffany, os personagens principais do filme O Lado Bom da Vida, que é baseado em um livro. Nesse panorama, é imprescindível alinhar o pensamento positivo à inevitabilidade do pensamento negativo, por meio da adoção da empatia como itinerário a ser seguido. Então, na conclusão, deve aparecer o que poderia ser feito para melhorar a situação. Conclusão é o último parágrafo da redação, que deve conter pelo menos 2 frases. E o tema que você enviou, quanto ao tabagismo, você tem que pensar em filme, livro, música que tenha a ver com o filme, que se encaixe à sua discussão, né? E que dialogue com o tema. Né? Obrigado por Fumar, O Informante, que eu enviei para você sobre ele um vídeo. Né? Utilizando fatos, repertório. Repertórios são referências a áreas do conhecimento. Filme, livro, música, você deve usar na redação, na base de uns 2, né? Como acontece nesses parágrafos que eu enviei da redação sobre a depressão. Este é o primeiro vídeo que eu gravo para você, Estela, e até o próximo.